Um atropelo. Esse é o resumo perfeito dessa vitória do Inter sobre o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O Inter não tomou conhecimento da boa equipe mineira. Porque a gente tem que lembrar que o Internacional não atropelou qualquer time. O Inter não passou por cima de um time que vai brigar contra o rebaixamento, mas sim de um time que fez um enorme investimento, que conta com jogadores muito consagrados e multicampeões. Conta com jogadores como Gabigol, Dudu, Fabrício Bruno, o William, que foi melhor lateral direito do último Campeonato Brasileiro, enfim, uma equipe qualificadíssima. E o Inter foi e venceu ao natural, jogando o estádio Beira-Rio diante da sua torcida. E é lógico que a gente tem que ressaltar que o Inter teve sim vantagem numérica na maior parte da partida. Afinal, o jogador do Cruzeiro foi expulso em um lance crucial. A expulsão foi em uma chance claríssima de gol do Internacional. E aí é um ponto que é importante a gente falar. Sim, o Inter teve vantagem numérica, teve um jogador a mais a maior parte da partida, mas o Inter já estava jogando melhor, já estava dominando o jogo, tanto que a expulsão aconteceu em uma chance claríssima de gol. Então o Inter durante os 90 minutos foi dominante e principalmente após a expulsão do jogador do Cruzeiro, deu um chocolate, um banho de bola, um atropelo. Não seria exagero se a partida hoje acabasse 5-0 para o Internacional, porque o Inter desperdiçou também outras chances claríssimas de gol. E essa boa vitória colorada serve também para acalmar o coração daqueles dramáticos, porque eu vi torcedor colorado, após um empate fora de casa contra um bom Bahia numa estreia de Libertadores, falar que o Inter teria que brigar pelos 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Hoje, torcedor colorado, antes da partida, tinha colorado em rede social falando que se o Inter não vencesse bem hoje, ia começar a campanha de fora Roger. Um Inter que não perdeu nenhum jogo oficial no ano de 2025. Um Inter que perdeu somente 3 partidas nos últimos 8 meses. Então também serve uma vitória com uma boa atuação assim para acalmar o coração desses afobados, desses dramáticos que vivem fazendo tempestade em copo d'água. E nessa vitória colorada contra o Cruzeiro, é importante a gente destacar a sintonia tática do Inter dentro de campo. Isso porque o Inter não teve gols achados, gols ao acaso. O Inter construiu jogadas. Não somente as jogadas dos 3 gols, mas durante toda a partida, o Inter foi completamente dominante dentro de campo, o tempo todo rolando a bola, o tempo todo construindo, o time muito bem encaixado. Então, se muita gente estava com aquela preocupação devido ao Inter jogar um pouco mais recuado contra o Flamengo no Maracanã e contra o Bahia em Salvador, hoje novamente pôde ver aquele Inter que joga pra frente, um Inter organizado, essa marca que nós ficamos acostumados a ver do Inter de Roger Machado, um Inter construtor, que constrói durante todo o jogo, que circula a bola, um Inter muito bem organizado. Então hoje, além da boa vitória e do placar elástico, cabe destacar a organização colorada. Um time novamente muito bem montado, muito bem colocado por Roger Machado dentro de campo. E falando sobre individualidades, não tem como não citar o Alan Patrick. Mais um baita jogo do camisa 10 do Internacional. E eu digo mais, hoje o Alan Patrick é o melhor camisa 10 em atividade, não somente no futebol brasileiro, mas no futebol sul-americano. Não é loucura dizer que hoje o Alan Patrick é o melhor camisa 10 em atividade no continente. Afinal, hoje o melhor futebol do continente sul-americano é o futebol brasileiro. Não à toa os últimos campeões da Copa Libertadores da América foram times brasileiros. Então hoje nós temos o melhor futebol do continente. Isso o Alan Patrick hoje é o melhor camisa 10 em atividade no futebol brasileiro?
Consequentemente, também é o melhor camisa 10 em atividade no futebol sul-americano. Desfrutem deste momento. Torcedor colorado, desfrute de Alan Patrick em campo. O Alan Patrick, como o próprio Sobis disse recentemente para ele, tem tudo para se tornar um ídolo na história do Internacional. Também é importante destacar na atuação colorada hoje o lado esquerdo com Carboneiro e Bernabei. Essa dupla é o inferno para qualquer marcador. Uma dupla muito rápida, uma dupla que ataca demais, muito habilidosa. E hoje funcionou muito bem. E aliás, com todo respeito ao Vitinho, é um bom jogador, foi muito importante nessa campanha do Inter no título gaúcho, mas hoje os pontas titulares do Internacional devem ser Carboneiro e o Wesley. O Wesley que, aliás, está voltando a apresentar aquele bom futebol, aquele grande futebol do ano passado. Hoje foi muito participativo. E também Ener Valencia. No dia 14 de janeiro de 2025, eu publiquei um vídeo nas minhas redes sociais dizendo que o melhor reforço do Inter para a temporada seria Ener Valencia, que o melhor reforço não seria alguém que está chegando de fora, mas sim o atacante que já estava aqui, se recuperasse a sua confiança e o seu bom futebol. E neste momento nós temos um Ener Valencia jogando em altíssimo nível, com confiança redobrada e com aquele futebol que a gente sabe que ele pode oferecer. Não à toa, em 15 jogos nesse ano de 2025, o Ener Valencia tem 9 gols e 1 assistência. Em 15 jogos nessa temporada, o Ener Valencia tem 10 participações diretas em gols do Internacional. Com todo respeito a Rafael Borré, que hoje guardou novamente o seu gol, mas o momento, vou repetir, é de Ener Valencia. E ainda bem que o Roger se atentou a isso e hoje colocou ele como titular. Marcou um gol muito importante, seu 9º gol na atual temporada. Eu não tenho dúvidas de que o Ener Valencia vai ser muito importante nesse ano de 2025, um ano tão importante para o Internacional, novamente de Copa Libertadores da América, novamente de retorno à maior competição do continente. O Inter tá muito bem encaixado, torcedor colorado. O Inter tá muito bem postado em campo e tem um baita treinador, além de D'Alessandro dentro do vestiário, além de Paulo Paixão, multicampeão. Tá tudo no caminho certo e eu acredito de verdade que nós teremos grandes alegrias ainda nesse ano. E agora chegou a hora da tua opinião aqui nos comentários. O que tu achou da atuação do Inter? Quem são os teus destaques? Vamos trocar aquela ideia por aqui. E se tu ainda não é inscrito no canal, muito importante, já te inscreve, ativa as notificações no sininho e também deixa teu like que ajuda demais. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!